Com um time praticamente reserva, o Internacional enfrentou o Corinthians aqui no estádio Beira-Rio, buscando ajustar os últimos detalhes para enfrentar o River Plate na terça pela Libertadores da América. Teve problemas durante o jogo, cedeu um gol ainda na primeira etapa, mas conseguiu se impor depois da partida, buscar o empate e até criar algumas oportunidades para virar o jogo. No segundo tempo, alguns problemas já conhecidos do time de Eduardo Cudê voltaram a acontecer. O Inter cedeu espaços, levou o segundo gol e no apagar das luzes, em uma cabeçada de Luiz Adriano, conquistou e arrancou o empate aqui dentro do Beira-Rio. Nesse vídeo, a gente relata tudo o que aconteceu no empate. Inter 2, Corinthians 2, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Inter aqui no A Dupla e repercutir esse empate colorado 2-2 contra a equipe do Corinthians, onde o Inter de novo apresentou problemas que havia apresentado nos jogos anteriores. Teve uma escalação bem diferente proposta pelo técnico Eduardo Cudê, claro, pensando na partida da próxima terça-feira contra o River Plate, o jogo decisivo e o mais importante do ano para o Internacional. O Cudê colocou em campo aquela escalação que a gente projetou, com o Depena de lateral esquerdo, um time reserva, só o Vitão entre os titulares e o Depena, mas o Depena em uma situação de posição diferente do time titular que começou jogando lá no Monumental de Nunes, entraram em campo, além do Rocher, e tentou, através disso, criar algumas oportunidades, dar minutagem para alguns jogadores, tentar enxergar novas alternativas para a equipe que enfrenta o River Plate na terça-feira. O Inter teve um meio-campo e um tripé de meias à frente do primeiro volante, que é o Gabriel, e que fez um bom jogo, e é bom a gente ver o Gabriel voltando a ser uma nova opção. Um tripé de meias que tinha Bruno Henrique, Maurício e o Matheus Dias. O Maurício pelo lado esquerdo e o Matheus Dias pelo lado direito. Essa uma ideia do Cudê. A gente imaginava talvez o Maurício jogando como ele jogava com o Mano, do lado direito para dentro. O Cudê, nesse primeiro momento, preferiu o Maurício pelo lado esquerdo. E assim, o Inter, através desses meias, conseguiu ter uma boa posse de bola, em especial no primeiro tempo. Levou um gol que acabou atrapalhando um pouco a estratégia. Um chute do Renato Augusto, onde a bola desvia no Vitão, trai completamente o Rocher, uma bola despretensiosa que entra no gol do Inter, e a partir dali o Inter precisa se colocar à frente e consegue ter algum tipo de qualidade na construção. E chega ao gol. Uma jogada do Matheus Dias, onde ele lança o Pedro Henrique quase lá na ponta direita, a bola quase sai, o Pedro Henrique salva ela, chuta pra dentro da área, o Cássio defende, aí o Bruno Henrique, aproveitando o rebote, estufou a rede e marcou seu primeiro gol com a camisa do Internacional. O Inter foi melhor que o Corinthians no primeiro tempo, conseguiu ter mais a posse de bola, conseguiu ter mais as iniciativas da jogada, teve uma bola na trave do Maurício, que entrou ligado, e o Cudê, mesmo colocando ele como um meia pela esquerda, dava liberdade para o Maurício se apresentar pelo centro do gramado, e aí o Pedro Henrique abria como um ponta muitas vezes. O Inter teve até um certo repertório, mas não conseguiu chegar ao gol da virada, até foi melhor do que o Corinthians no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Corinthians mexe, tira o Renato Augusto, o Vanderlei Luxemburgo, coloca o Fausto Vera, recua um pouco mais as linhas. O Inter aí sim vira todo o ataque, só que a partir disso, de novo, cedeu muitos espaços para o contra-ataque. Em diversas vezes, o Yuri Alberto acabava tendo espaço para agredir as costas do Nico Hernandes, do Vitão, que é um problema já recorrente desse Inter de Eduardo Cudê. Outro problema recorrente aconteceu no segundo tempo, que é o Inter de novo perdeu o fôlego físico, até com os jogadores que são reservas, e a gente sabe que muitos deles estão voltando de lesão, o Bruno Henrique, o Pedro Henrique, Bruno Henrique não de lesão, mas voltando de um tempo parado porque o campeonato na Arábia Saudita terminou, mas o Pedro Henrique, o Maurício, o Gabriel, que estão vindo de um tempo parado, cansaram no segundo tempo. Luiz Adriano cansou no segundo tempo. E o Inter perdeu essa intensidade. E para tentar recuperar o ritmo que teve durante boa parte da partida em termos de domínio, o Cudê começa a colocar titulares. Bota o Wanderson na vaga do Matheus Dias para liberar um pouco também o time. Coloca o Alan Patrick, coloca o Ener Valencia. E aí coloca o Arangues para dar um pouco mais também de hierarquia para o time. Só que exatamente nesse momento o Inter acaba levando o gol em um contra-ataque. Uma jogada perdida no meio do campo, uma bola
nas costas do Johnny, que também entrou no segundo tempo e que acabou fazendo a cobertura em cima do Yuri Alberto. O Yuri Alberto tem muita velocidade, invadiu a área e o Johnny acabou cometendo um pênalti em cima do centroavante do Corinthians, pênalti este que o Fábio Santos bateu e fez o gol que colocou o Corinthians na frente do placar. E aí a grande verdade é que o Inter sequer construiu muito para fazer esse gol de empate. A derrota ela estava se encaminhando aqui no Beira-Rio e seria mais uma derrota do time do Kudê, onde o Inter teve possibilidade de ganhar, cede espaços defensivos e em contra-ataque acaba levando o gol. Foi assim contra o Cuiabá, foi assim contra o River Plate e seria assim contra o Corinthians. Mas o Inter conseguiu, através também da qualidade de seus jogadores, encontrar um gol. E o Inter arranca o empate no Beira-Rio. Uma jogada do Valência pelo lado direito, o Valência cruza e o Luiz Adriano de cabeça consegue empatar o jogo e dar números finais. Nesse momento o Inter até já tinha um jogador a menos, porque o Carlos Depena havia sido expulso. Aliás, mais um jogo onde o Depena tem muitos problemas e muitas falhas técnicas em lances pontuais. O Kudê tentou ele de lateral esquerdo, acho que fez um primeiro tempo até bom o Depena, mas no segundo tempo errou muito e acabou com essa expulsão, saindo sob muitas vaias no Beira-Rio. Um jogador que o torcedor de fato tá pegando muito no pé, porque tem jogado muito pouco. Empate 2-2, animou um pouco o torcedor no final, mas o clima ele era de descontentamento pelo que o Inter apresentou principalmente no final do jogo e dos mesmos problemas que o torcedor vem vendo a equipe ter. Precisa arrumar tudo isso para terça-feira contra o River Plate, onde, óbvio, é uma escalação completamente diferente da que jogou aqui. Mas se pegar o final do jogo, muitos jogadores que estavam em campo devem estar no final do jogo contra o River Plate. O Inter precisa muito corrigir esses problemas. No final da partida teve um problema também entre Ener Valencia e Luiz Adriano. Os dois discutiram bastante. O Magrão, o gerente esportivo do Internacional, foi lá, tirou o Ener Valencia. O Ener Valencia empurrou o Magrão. O Luiz Adriano, até na entrevista da saída de campo, disse que é normal, contemporizou, mas teve ali uma faísca entre os dois. Esse é o ambiente que o Inter entra nos dias mais decisivos do seu ano, porque na terça-feira enfrenta o River Plate para 50 mil torcedores aqui no Beira-Rio. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!